Na videoaula de hoje, eu convido você para viajar pelo mundo mágico do meu crochê contemporâneo e aprender o nosso novo projeto. Esse aqui é o tapete Poesia em Crochê. Esse projeto é patrocinado pela Lei Aldir Blanc e tem o apoio da Prefeitura Municipal de Nanuque. Já finalizando a carreira, eu fiz aqui os últimos pontos altos em baixo relevo. Fiz aqui o bloco com 11, separado sempre por uma corrente. Fiz as duas correntes e o outro ponto alto em baixo relevo que fica aqui separado. Vou passar agora aqui para essa primeira pipoca que eu fiz um ponto baixo e uma corrente. Vou vir nessa corrente e vou prender com um ponto baixíssimo. E finalizamos aqui a carreira de número 22. Ficou dessa forma. Para fazer a carreira 23, nós trabalhamos essa sequência aqui desses 11 pontos altos em baixo relevo aqui no centro do bloco grande. Eu vou trabalhar um ponto pipoca em cada um deles. Então, vou passar aqui para esse ponto alto em baixo relevo, onde você começa a sequência dos 11. Então, nesse próximo aqui, que é o ponto alto que fica separado pelas correntes, eu faço um ponto baixíssimo. Passo para a próxima corrente, também faço um ponto baixíssimo. Na próxima, faço um ponto baixíssimo. Agora aqui, você tem a sequência dos 11 pontos que ficam aqui no meio. Nesse primeiro, nós vamos começar a fazer o ponto pipoca. Nós vamos usar esses pontos aqui sempre como base para fazer o ponto pipoca. Então, vou passar a minha agulha aqui por trás desse ponto alto em baixo relevo. Lembrando que vamos trabalhar na sequência dos 11. Então, aqui no primeiro dos 11 pontos, eu vou fazer aqui um ponto baixo em baixo relevo e mais uma corrente. Esse ponto baixo e essa corrente já equivalem aqui ao meu primeiro ponto alto. Nesse mesmo ponto, vou trabalhar mais 3 pontos altos. Os pontos pipoca vão ser de 4 pontos altos. Então, fiz aqui os 3 pontos altos, mais o ponto baixo em baixo relevo e a corrente. Volto aqui na corrente, pego novamente a laçada e fecho aqui com um ponto baixíssimo, passo ela aqui por dentro. E nós temos o primeiro ponto pipoca. Vou fazer 3 correntes de separação. Passo para o próximo ponto alto em baixo relevo que tenho na base e trabalho 4 pontos altos, usando ele aqui como base para os pontos. Retiro a laçada, volto no primeiro ponto, pego a laçada, passo aqui por dentro e tenho o segundo ponto pipoca. Faço as 3 correntes de separação, vou para o próximo ponto e uso ele como base. Faço aqui os 4 pontos altos. E formo aqui o ponto pipoca. Faço as 3 correntes. Então, já temos aqui 3 pontos pipoca. Você vai fazer até chegar aqui nesse ponto número 11. Então, eu vou fazer mais 8 e volto trabalhando com você. Feito aqui os 11 pontos pipoca, você tem 11 pontos pipoca e 10 alças de 3 correntes. Entre cada ponto pipoca tem 3 correntes.
Agora, nós vamos fazer novamente uma alça de 3 correntes. Você vai passar diretamente para o bloco de 11 pontos altos. Já no primeiro, então, vai saltar aqui um ponto alto em baixo relevo, o outro que fica no pipoca e o próximo. Então, saltou 3, a alça, e já vai aqui no bloco onde você tem os 11 pontos altos em baixo relevo separados pela corrente. No primeiro, você já começa a fazer os 4 pontos altos para formar aqui o primeiro ponto pipoca dessa sequência. Fez os 4 pontos altos, forma o ponto pipoca, faz as 3 correntes de separação, passa para o próximo ponto alto em baixo relevo que tem na base, faz novamente, usando ele como base, os 4 pontos altos, e forma o ponto pipoca. E faz as 3 correntes de separação. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Você vai trabalhar 11 pontos pipoca, 10 alças de 3 correntes. Faz outra alça de 3 correntes e vai fazer 10 pontos pipoca, 3 correntes entre cada um deles. Vai fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último bloco de 11 pontos pipoca, para formar aqui a última alça, eu vou fazer uma corrente, venho aqui nesse primeiro ponto pipoca que iniciamos, faço aqui uma laçada, passo a minha agulha aqui por trás dele e vou fazer meio ponto alto. Finalizando então a carreira 23 com uma corrente e meio ponto alto para formar aqui a alça e o nosso fio já ficar aqui no meio da alça. Então, nós trabalhamos os blocos com 11 pontos pipoca e 10 alças de 3 correntes aqui entre os pontos pipoca, passando de um bloco para o outro, também temos uma alça de 3 correntes. Para começar agora a carreira 24, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse mesmo espaço, vou passar minha agulha aqui por dentro desse meio ponto alto que finalizamos a outra carreira e faço aqui um ponto alto, formando um V logo aqui no começo da carreira. Agora eu vou trabalhar pontos altos aqui nessas alças que eu tenho entre os pontos pipoca. Então, vou passar para essa alça que eu tenho depois do segundo ponto pipoca e faço um ponto alto. 2 correntes, vou na próxima alça, prendo com um ponto alto. 2 correntes, vou na próxima alça, prendo com um ponto alto. Agora, vou fazer 2 correntes, vou saltar a próxima alça e vou fazer um V aqui atrás desse ponto pipoca, que é o 6º ponto pipoca, que vai ser o que vai ficar aqui no meio. Então, aqui eu faço um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto, formando um V aqui no meio. Ficou dessa forma. Agora, vou fazer as 2 correntes, eu salto a próxima alça, vou na próxima
e prendo com um ponto alto. 2 correntes, vou na próxima alça, prendo com um ponto alto. Mais 2 correntes, vou na próxima alça e prendo com um ponto alto. Agora, nós vamos saltar a próxima alça. Então, faço as 2 correntes, vou saltar essa última alça aqui que tenho entre os pontos pipoca, vou nessa alcinha que tenho aqui no meio, passando de um bloco de ponto pipoca para o outro. Nessa corrente aqui do meio, você tem 3 correntes. Dentro da corrente, você vai fazer um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto, aqui dentro da corrente de base, formando um V. Da mesma forma que fizemos aqui iniciando a carreira. Então, aqui em cima do bloco grande, você tem 3 pontos altos, no meio você tem um V, e na outra lateral você tem 3 pontos altos. Entre eles, você tem sempre 2 correntes de separação. Essa aqui é a sequência dessa carreira. Eu vou fazer mais uma vez para você ver. Então, aqui nessa alça no meio, você vai ter um V. A partir daqui, você vai trabalhar nas alças que tem aqui no meio dos blocos. Essa primeira alça você salta, já começa trabalhando na segunda. Então, vou fazer 2 correntes, passa para essa alça que tem depois aqui do segundo ponto pipoca. Faz um ponto alto. 2 correntes, passa para a próxima alça que é depois do terceiro ponto pipoca. E prende com um ponto alto. Faz mais 2 correntes, passa para a próxima alça que é depois do quarto ponto pipoca. E faz o ponto alto. Então, aqui você tem os 3 pontos altos laterais. Agora, vai fazer 2 correntes, vai saltar a próxima alça e vai no ponto pipoca. Então, é o 6º ponto pipoca. Aqui por trás dele, você faz um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto, formando aqui um V, ficando assim. Agora faz 2 correntes, salta a próxima alça e vai na próxima, então é depois do 7º ponto pipoca, prende com um ponto alto. Faz 2 correntes, vai na próxima alça, então é depois do 8º ponto pipoca e prende com um ponto alto. Faz mais 2 correntes na alça, depois do ponto pipoca número 9 e prende com um ponto alto. Então, ficaram também os 3 pontos altos aqui na lateral. O V vai ficar bem centralizado aqui no meio. A partir daqui, esses outros 2 pontos pipocas você vai pular. Então, vai fazer as 2 correntes. Depois dos 2 pontos pipoca, você tem a alça aqui do meio. Então, nessa corrente, agora vai trabalhar o V dentro da corrente. Na corrente do meio, vai fazer um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Essa aqui é a sequência dessa carreira. Vai fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui a sequência dos 3 pontos altos, separados sempre pelas 2 correntes, eu fiz as últimas 2 correntes, venho aqui, onde iniciamos o V, você vai contar de baixo para cima, 1, 2, 3, nessa terceira corrente, vai fechar com um ponto baixíssimo. Então, finalizamos aqui a carreira de número 24.
Nós trabalhamos aqui em cima dos blocos grandes, onde temos os pontos pipoca, ficaram 3 pontos altos, um V, 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. E nas alças que você tem entre os blocos, você tem sempre aqui também um V, certinho? Para começar agora a carreira 25, eu vou fazer uma corrente, vou voltar aqui nessas correntes que formam aqui a perna desse primeiro V da carreira anterior e vou fazer aqui um ponto baixo em relevo e mais 2 correntes, para dar altura aqui de um ponto alto em relevo. No mesmo ponto de base, que é aqui essa primeira perna do V, eu faço aqui outro ponto alto em relevo. Dentro do V, nessa alça do meio, trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E na outra lateral aqui do V, faço outros 2 pontos altos em relevo. Então, ficando dessa forma. Vou fazer 2 correntes, passo para o próximo ponto alto, você tem 3 pontos altos aqui na lateral do bloco grande antes de chegar no V, que tem no meio. Em cada um desses pontos altos, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Faço 2 correntes, passo para o próximo ponto alto, faço aqui outro ponto alto em relevo, mais 2 correntes, passo para o próximo ponto alto e faço outro ponto alto em relevo. Então, ficaram aqui 3 pontos altos em relevo, separados sempre por 2 correntes. Faz 2 correntes, vai passar para o V, e aqui na primeira perna do V, que é o primeiro ponto alto, você trabalha 2 pontos altos em relevo. Na alça que tem aqui no meio do V, faz 3 pontos altos. E no outro ponto alto, que forma aqui a outra lateral do V, você faz outros 2 pontos altos em relevo. Ficando assim. Faz 2 correntes, passa para o próximo ponto alto e faz um ponto alto em relevo. 2 correntes, passa para o próximo ponto alto e faz um ponto alto em relevo. 2 correntes, passa para o próximo ponto alto e faz um ponto alto em relevo. 2 correntes, passa para o V que tem entre os blocos. No primeiro ponto alto dele, você vai fazer 2 pontos altos. Na alça aqui no meio do V, faz 3 pontos altos. Os 2 pontos altos que você fez aqui na primeira lateral do V, são pontos altos em relevo. Aqui dentro você fez 3 pontos altos e no outro ponto alto que tem na base do V, você faz outros 2 pontos altos em relevo. Essa aqui é a sequência dessa carreira. É apenas isso. No V ficam 2 pontos altos em relevo, 3 pontos altos, 2 pontos altos em relevo. Aqui no bloco, no V, é a mesma sequência. E aqui nesses 3 pontos altos que você tem na lateral, vai trabalhar um ponto alto em relevo em cada um deles. Entre um ponto alto e outro, vai ter sempre 2 correntes de separação.
Eu vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazer as 2 correntes e vou prender com um ponto baixíssimo nessa segunda corrente que iniciei aqui trabalhando em cima do V. Então, ficou assim. Nós finalizamos aqui a carreira de número 25. Nos Vs, você trabalhou 2 pontos altos em relevo, 3 pontos altos, 2 pontos altos em relevo. Entre os Vs, você tem 3 pontos altos em relevo, entre eles sempre 2 correntes de separação. Ok? Para fazer agora a próxima carreira, que será a carreira 26, eu vou começar trabalhando aqui nesse primeiro ponto de base da mesma forma que fizemos a outra carreira. Então, vou iniciar fazendo uma corrente, venho aqui nesse primeiro ponto que tenho aqui na minha direção e vou fazer um ponto baixo em relevo, mais 2 correntes. Passo para o próximo ponto alto em relevo e trabalho 2 pontos altos em relevo. Então, na carreira anterior, nós tínhamos 2 pontos altos em relevo na lateral dos Vs e nessa carreira já vai ser 3 pontos altos em relevo. Vai passar aqui para esses 3 pontos altos que tem aqui na parte do meio e vai fazer um ponto alto em baixo relevo em cada um deles. Então, vai passar a sua agulha aqui por trás do ponto, volta com ela aqui pela frente, conduz o fio e forma o ponto alto em baixo relevo. Vai para a lateral e agora vai trabalhar nesse próximo ponto 2 pontos altos em relevo. Então, passa a agulha aqui, a sua agulha está na frente, você passa por trás do ponto, sai com a ponta dela aqui ainda na frente e faz o ponto alto em relevo. Nesse mesmo ponto de base, outro ponto alto em relevo. E no outro ponto, você faz outro ponto alto em relevo. Vai ficar dessa forma. Agora, você vai passar para o próximo ponto alto em relevo que tem na base e já vai fazer outro ponto alto em relevo. Não vamos fazer corrente passando aqui do bloco para o próximo ponto alto em relevo. Agora, eu volto a fazer 2 correntes, passo para o próximo ponto alto em relevo e faço outro ponto alto em relevo. 2 correntes, passo para o próximo ponto alto em relevo e faço outro ponto alto em relevo. Então, feito aqui esse terceiro ponto alto em relevo entre os Vs, nesse aqui eu já não faço a corrente. Já vou passar para o V, nesse primeiro ponto que você tem na lateral dele, esse ponto alto em relevo, você vai fazer um ponto alto em relevo. No segundo, você faz 2 pontos altos em relevo. Nesses 3 pontos altos que tem aqui na base, você vai trabalhar 3 pontos altos em baixo relevo. Então, vai passar a sua agulha antes do ponto aqui por trás, passa aqui atravessando o ponto, pega a laçada, volta aqui por trás e faz o ponto alto em baixo relevo. Faz o mesmo no outro ponto de base e outro ponto baixo em baixo, outro ponto alto em baixo relevo, aqui no outro ponto de base.
vai para outra lateral do V e no primeiro ponto você faz 2 pontos altos em relevo. E no outro ponto, faz aqui outro ponto alto em relevo, ficando com 3 pontos altos em relevo em cada lateral. Passa para o próximo ponto e já faz um ponto alto em relevo. Faz 2 correntes, passa para o próximo ponto, faz outro ponto alto em relevo. 2 correntes, no próximo ponto, outro ponto alto em relevo. Passa para o V, no primeiro ponto, um ponto alto em relevo. No segundo, 2 pontos altos em relevo. Nos pontos do meio, faz no primeiro um ponto alto em baixo relevo. No segundo, outro ponto alto em baixo relevo. E no terceiro, outro ponto alto em baixo relevo. Na outra lateral, no primeiro ponto, 2 pontos altos em relevo. E no segundo ponto, outro ponto alto em relevo. Essa aqui é a sequência dessa carreira. Vai ficando dessa forma. Eu vou fazer a mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer o último ponto alto em relevo, eu vou prender com um ponto baixíssimo aqui nessa segunda corrente que iniciei o primeiro bloco aqui no V. Nós temos finalizado aqui a carreira 26. Nela, nós trabalhamos no V 3 pontos altos em relevo em cada uma das laterais, 3 pontos altos em baixo relevo aqui no meio, e entre os Vs você tem 3 pontos altos em relevo e 2 alças de 2 correntes. Para fazer a carreira 27, nós continuamos a trabalhar aqui no bloco do V. Vamos fazer a mesma sequência para iniciar. Começo fazendo uma corrente nesse mesmo ponto de base aqui que finalizamos a outra carreira. Passo a minha agulha aqui por trás, faço um ponto baixo em relevo e 2 correntes, equivalendo aqui ao primeiro ponto alto em relevo. No próximo ponto de base, faço outro ponto alto em relevo. E no próximo, faço 2 pontos altos em relevo. Então, nessa carreira, você vai ter aqui, nesse bloco do V, 4 pontos altos em relevo aqui na lateral. Nesses 3 pontos aqui do meio, no primeiro eu vou fazer 2 pontos altos em baixo relevo. No próximo ponto, faço um ponto alto em baixo relevo.
E no próximo, faço mais 2 pontos altos em baixo relevo. Então, ficaram aqui 5 pontos altos em baixo relevo, aqui no meio. Passo novamente para a lateral, para a segunda lateral. Nesse próximo ponto, vou fazer 2 pontos altos em relevo. No próximo, faço um ponto alto em relevo. E no próximo, faço aqui outro ponto alto em relevo, formando assim os 4 pontos aqui na lateral do bloco. Ficando assim. Vou fazer 2 correntes. Salto o próximo ponto alto em relevo, vou no próximo e trabalho aqui 4 pontos altos no mesmo ponto de base, onde nós vamos formar aqui um ponto pipoca. Fiz os 4 pontos altos, agora formo o ponto pipoca. Faço mais 2 correntes e já vou passar para o próximo bloco de V. No primeiro ponto, faço um ponto alto em relevo. No próximo, outro ponto alto em relevo. E no próximo, 2 pontos altos em relevo. No ponto aqui no meio, são 3 pontos que você tem no meio. No primeiro, você vai fazer 2 pontos altos em baixo relevo. No próximo, faz um ponto alto em baixo relevo. E no próximo, mais 2 pontos altos em baixo relevo. Formando assim 5 pontos altos em baixo relevo aqui no meio. Passa para outra lateral. No próximo ponto, faz 2 pontos altos em relevo. No próximo, um ponto alto em relevo. E no próximo, o outro ponto alto em relevo. Faz 2 correntes. Salta um ponto alto em relevo, que fica aqui no meio, vai no outro e faz aqui 4 pontos altos sempre aqui no mesmo ponto de base. E forma aqui o ponto pipoca. Faz 2 correntes de separação e já vai passar agora para o próximo V. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Eu vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer o último ponto pipoca, eu fiz aqui as 2 correntes. Venho aqui nesse primeiro bloco do V. No primeiro ponto, nós iniciamos com um ponto baixo e 2 correntes. Então, venho nessa segunda corrente e vou prender com um ponto baixíssimo.
Temos aqui finalizada a carreira de número 27. Nesse bloco do V, você tem 4 pontos altos em relevo em cada uma das laterais, 5 pontos altos em baixo relevo aqui ao meio. E entre os blocos, você tem um ponto pipoca e 2 correntes em cada lateral. Certinho? Para fazer agora a carreira 28, nós vamos iniciar fazendo a mesma sequência. Então, eu faço uma corrente nesse primeiro ponto, onde finalizamos aqui a última carreira, faço um ponto baixo em relevo, mais 2 correntes. No próximo ponto alto, faço um ponto alto em relevo. No próximo ponto, outro ponto alto em relevo. E no próximo, 2 pontos altos em relevo. Então, nessa carreira, na lateral do bloco, você vai ter 5 pontos altos em relevo. Vou passar aqui para a parte interna. Eu vou trabalhar 5 pontos altos em baixo relevo, um em cada ponto de base. Então, já fiz 2. 3. 4. E 5. Dessa forma. Na outra lateral do bloco, nesse primeiro ponto, você trabalha 2 pontos altos em relevo. No próximo ponto, faz um ponto alto em relevo. No próximo, um ponto alto em relevo. E no próximo, um ponto alto em relevo. Formando assim os 5 pontos altos em relevo. Então, no bloco grande, essa aqui é a sequência. 5 pontos altos em relevo, 5 pontos altos em baixo relevo e na outra lateral, 5 pontos altos em relevo. Vai fazer uma corrente, vai passar a sua agulha aqui por trás do ponto pipoca e faz um ponto baixo em relevo, faz novamente uma corrente e já passa novamente para o bloco grande. Primeiro ponto de base, um ponto alto em relevo. No segundo, outro ponto alto em relevo. No terceiro, outro ponto alto em relevo. E no quarto, você faz 2 pontos altos em relevo. Então, já estamos repetindo aqui a mesma sequência. No meio, você vai fazer 5 pontos altos em baixo relevo, na outra lateral, 5 pontos altos em relevo. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Eu vou fazer a mesma sequência e volto finalizando com você.